Opa, aí, pessoal, tudo certo? Brasileiragem no ar para falarmos hoje a respeito do jogo do Brasil contra a França, 1-0 pelos Jogos Olímpicos, Paris 2024. A seleção brasileira vence as donas da casa, elimina em um jogo que foi muito emocionante, muito divertido, e vai ser muito legal a gente falar nesse vídeo para vocês aqui a respeito do jogo em si, tentar fugir um pouco do que foi a questão Marta e sua expulsão, uma possível despedida dos Jogos Olímpicos da rainha do futebol em um contexto desfavorável, apesar de que agora ela pode fazer com que as coisas sejam diferentes. Vamos falar só do jogo, fugir um pouco também, né, daquela velha discussão de por que o futebol feminino é ruim ou é bom, por que a seleção brasileira não rende. Vamos falar especificamente de Brasil e França, acho que é muito importante. Agora nós vamos enfrentar a Espanha, só que dessa vez em um jogo de mata-mata. E vamos fazer a nossa análise a respeito do jogo de hoje, mas não sem antes pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Só clicar no botão que está aqui embaixo, não custa nada. E a gente tem a meta de 10 likes para a gente entender que também é relevante trazer aqui para vocês vídeos a respeito da seleção feminina. Esse é o canal Brasileiragem, o canal de torcedor da seleção brasileira para torcedor da seleção brasileira que ainda se importa. Vamos rumo ao Hexa na categoria masculina, em busca do nosso título inédito nas Olimpíadas, né, o ouro, e também na Copa do Mundo de Futebol Feminino, que nesse momento é o que importa, né? A gente também tem aqui os nossos patrocinadores, parceiros do canal, a Estrela Bet, casa de aposta, que também apoia o futebol da seleção brasileira em diversas categorias. O link vai ficar aqui na descrição para você garantir bônus e promoções exclusivas, fazer a sua fezinha não só no futebol, mas em diversos outros esportes que a gente tem enrolando nas Olimpíadas. Bom, a seleção brasileira jogou pior do que a França, a gente não pode negar isso. A gente jogou um futebol bem burocrático, pelo menos ali nos momentos com bola a gente mostrou enormes dificuldades de criação, também na questão da condução. A França basicamente dominou o jogo todo, mas elas machucaram muito menos do que a gente imaginava. Ou pelo menos, nos momentos em que elas machucaram, a gente tinha ali a nossa goleira garantindo o placar no 0-0, até que em um erro ali, né, na saída de bola, diante de tantos erros na saída de bola da França, a gente conseguiu criar. Eu tinha discutido aqui com o Leandro, meu parceiro no canal, inclusive o card vai ficar aqui em cima para vocês conferirem, a respeito do jogo contra a Espanha e sobre como as pessoas costumam cobrar algo da seleção brasileira que a seleção brasileira não é. Nunca foi, e na minha visão, nesse momento, com esse elenco, não pode ser. A gente não pode esperar que a seleção brasileira vença e convença, ou então que seja altamente competitiva, mande, né, digamos ali, 45 minutos do jogo, mande na partida, enquanto 45 minutos do jogo o adversário mande. Não. Eu acho que a gente tem um time aí que precisa se desenvolver, mas que eu acho que tem um teto baixo. A seleção francesa não só conta com jogadoras históricas, mas também com uma liga muito melhor desenvolvida, um trabalho de longo prazo, como eu disse para vocês, com mando. Isso dava total favoritismo para elas. No começo, a gente foi bem mal, é verdade, a gente fez um pênalti ali bem desnecessário, mas depois da revisão do VAR, que foi confirmada a penalidade máxima numa jogada na qual a jogadora francesa estava correndo quase que para fora ali, né? Ela já tinha tomado a frente e infelizmente num carrinho bobo a gente permitiu que elas tivessem essa cobrança aí, né, direta para o gol. A nossa goleira fez uma excelente defesa, a jogadora francesa ali, a Cazaoui, ela pegou pouca distância da bola, o chute saiu fraco, mas a Lorena esperou até o último minuto ali para poder fazer a defesa e foi uma baita defesa. E aí foi aquele negócio, né? A França continuou mandando no jogo, a gente até conseguiu ter um pouco mais de liberdade para criar, mas sem a eficiência. Quando eu digo um pouco mais de liberdade para criar, é em relação ao jogo da Espanha, que tinha um perde e recupera muito mais interessante, até porque também elas jogavam com linhas mais avançadas, enquanto que a França se defendia um pouco mais para trás, ou seja, dava mais espaço no meio de campo para a gente poder avançar, né, progredir e mais do que isso ter algumas chances. Só que é fato que a França foi melhor. Elas conseguiram, principalmente na bola parada, dar muita dor de cabeça pra gente. Teve bola na trave delas, 2 bolas na trave para falar a verdade, uma mais perigosa ali numa bola parada. E elas estavam sempre ali, né, quebrando linhas com a velocidade delas, com drible, com passes, e a gente sempre ficava tenso. Na verdade, assim, eu ficava tenso muito mais no sentido de que, cara, a gente precisa de uma bolinha ali, né, para poder, quem sabe, fazer 1-0. Mas, sinceramente, a minha esperança verdadeira era só não sofrer o gol para que a gente fosse longe dentro da partida. Quem sabe se classificasse nos pênaltis, principalmente com a nossa goleira, que pegou 2 pênaltis nessa competição ali um tanto quanto
inspirada. Mas não, a França continuou criando e a nossa goleira garantiu o resultado. A gente cometeu alguns erros ali bem bobos na saída de bola, alguns não, diversos. Nenhum deles foi comprometedor, até porque no fim das contas a gente acabou não sofrendo gol. Mas, cara, a gente errava uns passes ali que não podia errar. A gente tinha umas tomadas de decisão, como por exemplo no momento em que estava 1-0 e a gente tinha que segurar o jogo, em que a gente jogava a bola ali para lateral, sendo que a gente tinha um campo todo para dar um bicão para frente e até as jogadoras francesas recuperarem essa bola vinda de um bicão, construir, chegar até o nosso último terço do campo, ia demorar, ia gastar tempo. Então a gente tem muito a melhorar. Foi aquele famoso jogo no qual não venceu o melhor, mas venceu quem teve mais vontade e até sorte em determinado momento. E não, eu não estou menosprezando as meninas do futebol feminino, principalmente ali da seleção brasileira. Porém, eu acho que a gente precisa se colocar no nosso lugar. Algumas pessoas criticaram muito a postura do Arthur Elias no jogo contra a Espanha, tentando congestionar o meio de campo, jogando um futebol um pouco mais defensivo, com a Ludmilla e algumas outras jogadoras partindo em velocidade, naquele famoso estilo time pequeno, sabe? Deixando as adversárias jogarem, tentando no escapada equilibrar o jogo, espetar, machucar, só que faltou capricho no último passe. E acho que nesse jogo faltou também, não só no último, mas também na saída de bola. Porém, a gente tinha uma sorte de que a saída de bola ali da França era menos competente do que a da seleção espanhola. Então a gente teve algumas oportunidades, em uma delas a gente chutou ali cruzado e a bola passou muito perto, no outro a gente fez o gol, em mais uma que aconteceu logo em seguida do gol e a gente teve a oportunidade de matar o jogo, pouco antes ali de sair os 16 minutos de acréscimo, a gente teve também uma finalização para mim muito precipitada, onde a jogadora bateu ali com o peito do pé numa bola que claramente você tem que chapar ela no canto da goleira. Bateu na trave, mas poderia ter sido gol. Segundos depois, a gente teve a péssima notícia de que teríamos 16 minutos de acréscimo. Olha, se a árbitra tiver usado o critério de que ela tentou equilibrar mais ou menos os minutos que ela não deu no primeiro tempo com o que ela deveria dar no segundo, acho que 16 é um exagero? Sim, mas nem tanto. A partir do momento em que bateu 16 minutos, eu estava assistindo na Cazé TV, eles mesmos falaram, acho que ela não vai terminar com 16. E aí quando eu tava no 17, 18, eles estavam, pô, tá maluca, etc, assim. Sinceramente, eu acho que fez todo sentido terminar com 18 a partir do momento que ela deu 16 minutos, porque a gente fez cera, a gente segurou muito o jogo, a gente picotou, teve confusão, teve um soco ali que a nossa jogadora recebeu depois de fazer uma falta tática, que sinceramente a jogadora francesa deveria ter sido expulsa. Então essas coisas acabam me irritando bastante no futebol e fazendo com que as pessoas se irritem com o VAR, porque tem jogadas exatamente iguais a essas ou até menos graves em que os jogadores sequer são expulsos, e nesse parece que o VAR nem chamou. No fim das contas a gente conseguiu se segurar, repetindo, em uma partida na qual a gente não deveria ter segurado tanto, porque talvez 8, 9 minutos ali estava de bom tamanho, mas não acho que a gente foi roubado, não acho que as jogadoras da casa foram privilegiadas, com exceção desse soco, mas eu acredito que a seleção brasileira simplesmente entendeu o que é o futebol de seleção e onde a gente se encaixou, onde a gente se encaixa. Compraram a ideia do Arthur Elias de beleza, vamos jogar aqui como time pequeno, porque sinceramente a seleção brasileira feminina é quase que isso. Foi aquela famosa classificação de uma seleção marroquina na última Copa do Mundo, de uma Croácia em diversos momentos que segurou o jogo para passar nas penalidades, e tá tudo certo, porque a seleção brasileira não seria favorita contra os Estados Unidos, contra a França, contra a Inglaterra caso elas estivessem na Copa do Mundo, contra a Espanha, contra o Canadá também. A gente é, sei lá, um dos 10 melhores times do futebol feminino, pode até ser, mas certamente a gente não é um dos 5, 6, 7 melhores. Então tá tudo bem jogar dessa forma, eu acho que a gente precisa jogar assim contra a Espanha também, só que a gente precisa ser um pouco mais eficiente, aproveitar melhor as nossas oportunidades e aproveitar que a seleção da Espanha tem menos velocidade e vai jogar com a linha avançada. Só que tem um probleminha, a Espanha tem muito mais facilidade em criar, em chegar com o último passe ali na grande área, coisa que a França não chegou. Nos momentos que elas chegavam na grande área com a bola rolando, geralmente ali era com menos ângulo para poder finalizar, elas não conseguiam criar, ficar na cara do gol e, bom, simplesmente a gente ter sorte, fazer um desarme ou uma defesa. Não, a maioria das jogadas que elas criaram foi com bola parada, então a França não se mostrou esse bicho papão todo que elas eram, mas elas foram melhores, elas são melhores, elas sempre vão ser, ou pelo menos num prazo de daqui a 2, 3 anos, provavelmente elas vão ser, porque tem mais talento, tem um trabalho melhor de longo prazo e, repito, a gente não vai ficar discutindo aqui o porquê que a seleção brasileira não é boa. Falta estrutura, falta investimento, falta incentivo. Eu não estou a fim de discutir isso nesse momento, mas você pode ver um pouco da nossa discussão a respeito disso no vídeo que a gente vai deixar aqui na tela para vocês. Mas falando especificamente desse jogo, foi um dos jogos mais emocionantes assim que eu acompanhei, principalmente falando de futebol de seleções, no qual eu entendia completamente que a gente não era favorito, mas a gente
teve mais vontade, saiu com a vitória, com a classificação. Por mais que muitas pessoas digam, bela porcaria, porque vamos pegar a Espanha e vamos perder, pelo menos a gente tem chance de medalhar. Até porque do outro lado, em teoria, a seleção mais fraca, caso a gente perca para a Espanha, vai disputar o terceiro lugar. E bom, a gente vai enfrentar provavelmente uma Alemanha na qual a gente tem condições de competir. Não de igual para igual, como não foi contra a Espanha, como não foi contra a França, mas em uma competição de que o mata-mata permite que a gente seja competitivo e, quem sabe, seja até campeão. Com uma seleção brasileira, que se a gente comparar com a geração de Rosana, Cristiane, Marta, Formiga, Marta no auge, de fato é a pior. Mas que graças ao futebol e ao imponderado, a gente pode sim sonhar com esse título, ou minimamente com uma medalha. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Quero que vocês também confiram o link na descrição da Estrela Bet. Dê uma clicada lá, uma conferida para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Dê uma olhada ali nas oportunidades que vocês vão ter para conseguir promoções, bônus exclusivas, free bets também e muito mais. Bora torcer pela seleção brasileira nos próximos jogos, pelos nossos atletas olímpicos também que estão fazendo história. E só de estarem lá já são vencedores. Acontece que no futebol a gente não consegue ter essa mentalidade, mas fico feliz que o Arthur Elias entenda a qualidade da nossa seleção e consiga produzir com aquilo que temos, da maneira que podemos e mais do que isso, com uma classificação que foi histórica. Muito obrigado pela audiência de todas e falou!